Queria agradecer a todos os pastores que já pregaram, as ministrações que nos deixaram tão preciosas, tão valiosas. Reverendo Roster, Reverendo Devanir, o Reverendo Israel, e agradecer principalmente pelo intervalo. Que aí a gente renova as forças, né? Para esse segundo tempo. Marcos Sérgio, fique tranquilo, eu serei breve, para você ainda pegar esse calor fresco, né, aqui dentro, da retomada, né? Da retomada. Acho que ele só vai empetar a benção. Você tem muita coisa para falar. Meus irmãos, que prazer retornar a Catanduva. Benones e eu, a Claudinha, toda a família, temos desenvolvido uma amizade já considerável. Os meninos estão lá com a gente. Então, volta e meia a gente se encontra. Mas há 2 anos, praticamente, Benones disse assim, eu quero fazer no centenário um programa como esse. Então, ele está sonhando com isso há muito tempo, né? Mas um sonho é só um sonho até que a gente sonha juntos. E aí se torna uma realidade. Que bom, prazer enorme estar com vocês, já justificando que tão logo o reverendo Marcos Sérgio termine a parte dele, ou por volta das 18 horas, nós precisamos retornar, junto com o Roster, porque o nosso carro vai até São Paulo, mas Marcos Sérgio e eu ficamos em Campinas para tomarmos voos para Cuiabá e para Curitiba, né? Eu vou para Curitiba, né, Marcos? Você para Cuiabá, porque senão eu erro de voo, né, e vou parar lá na sua terra. Acontece isso. 100 anos da Igreja Presbiteriana de Catanduva. 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Brasil, esse ano. O movimento reformado completou 500 anos recentemente. O cristianismo, assim entendido, mais de 2000 anos. Mas a igreja, ela existe desde a eternidade. Porque antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor nos predestinou para Ele. Olha a origem, a base, o fundamento da igreja. A criação só veio para dar curso ao propósito de Deus. Assim nós entendemos. E a queda, como tal, ensejou a oportunidade do evangelho ser proclamado. Porque tão logo o homem pecou, rebelou-se contra o Senhor apresentou o evangelho, dizendo que do descendente da mulher, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E lá na cruz, o Senhor Jesus expôs perante todos a sua vitória, como foi colocado aqui já na primeira mensagem. Então, esta igreja, ela tem uma dimensão muito ampla, e que é importante a gente considerar isso tudo na alegria de celebrar o primeiro centenário desta igreja local. Abra sua Bíblia em Atos novamente. Nós já fomos de Apocalipse, fomos lá para o Antigo Testamento, paramos em Atos 3, versículos 1 a 10. Atos 3, 1 a 10. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou, imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Fala ao nosso coração enquanto a tua palavra é ministrada nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Esta igreja que existe desde a eternidade ganhou uma dimensão a partir do envio do Espírito Santo tremenda. Isso já foi
lembrado algumas vezes nesse culto. E nós estamos aqui exatamente na sequência desses acontecimentos. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, lhe empoderando o povo de Deus para o testemunho do Evangelho. Testemunho esse que foi prestado, mais uma vez, em Jerusalém, por ocasião do texto que acabamos de ler. É a igreja do Senhor em ação. É a igreja do Senhor fazendo a obra que lhe foi confiada. É a igreja do Senhor cumprindo a missão que o Senhor Jesus lhe confiou. E eu quero ser muito pontual com vocês, que já receberam tantas informações, que foram tão ministrados e acrescidos nesta tarde, e eu queria deixar 6 realidades. Pastor presbiteriano só pega 3 pontos. Pastor Batista, 4. Pentecostal, 5. Eu sou neopentecostal. Vou pregar 6. Mas estes 3 aspectos, eles vão ficar gravados na sua memória por uma única palavra de cada vez. Realidades que a igreja precisa considerar para cumprir bem a sua missão e que estão aqui nesse texto. Guarde bem a primeira palavra. A primeira coisa que a igreja precisa para cumprir bem a sua missão, ela precisa de mobilização. Mobilização. Vamos falar? Mobilização. É esse negócio, mexer. Tem que se mover. As águas precisam ser agitadas. O povo de Deus precisa se deslocar. Nós não podemos ficar acomodados. Quando o primeiro missionário presbiteriano aportou no Rio de Janeiro, no dia 12 de agosto de 1859, ele teve que andar. Ele não ficou ali olhando ao redor da Baía de Guanabara e admirando aquele cenário portentoso, dizendo que lugar lindo. Ele foi se deslocando para ali, para lá, para colar, subindo serra, descendo planície, levando a palavra de Deus. E este Espírito está conosco desde então. Nós começamos lendo que Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Leia-se, 15 horas. Na liturgia judaica havia vários momentos para uma espécie de culto, vamos chamar assim, tempo de oração, e esta é a oração no meio da tarde. Ora, foram para a igreja. Não. A igreja do Senhor estava reunida nas casas, eventualmente em aglomerados. O templo em Jerusalém era um lugar para o qual acorria toda a população, dali acontecia de tudo. O templo em Jerusalém era uma espécie de shopping center. Era onde havia comércio de coisas, havia discussão política, também havia o culto. Os crentes liderados por esses 2 apóstolos, quando fizeram este movimento e foram lá para aquele expediente religioso dos judeus, eles estavam se mobilizando na direção onde as pessoas estavam. Ficar acomodados dentro dos seus ambientes mais domésticos, dos lugares em que só tinha crente, não justificava a missão de que foram incumbidos. Os discípulos entenderam, nós vamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos subir aonde o povo está, aonde tem gente que precisa ouvir esta palavra. Mobilização. O evangelho é muito interessante, porque ele começa com um deslocamento, quando ouvimos a voz doce e suave do Senhor Jesus, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então a gente vai a Jesus. E aí tem o descanso, o repouso, o ânimo, o entusiasmo, a motivação. Mas aí o Senhor Jesus diz assim: agora ide, fazei discípulos de todas as nações, ide, pregai o evangelho. É vir a Jesus e ir ao mundo. Igreja se mobilizando. Então a primeira coisa é mobilização. Segunda coisa, desafio para a igreja. Igreja precisa manter a mobilização, mas a igreja, em segundo lugar, não pode temer a exposição. Mobilização primeiro, segundo, exposição. Porque quando chegaram naquele lugar, foram abordados, ou foi chamada a atenção dos 2 discípulos para a realidade de um coxo de nascença, que tinha já um aspecto bastante conhecido das pessoas em redor e que estava ali mendigando, era a sua profissão.
e pediu àqueles discípulos ajuda, uma remuneração, era a sua profissão. E aí os discípulos, na liderança de Pedro, versículo 4, fitando juntamente com João, Pedro disse: olha para nós. Para cumprir a sua missão, a igreja não pode ter vergonha, a igreja não pode se esconder, a igreja precisa aparecer, a igreja precisa ter ousadia para, perante um mundo perdido, dizer: nós temos paradigmas diferenciados, nós temos um testemunho a prestar, nós temos um modus vivendi que precisa impactar a coletividade. É por isso que os nossos templos sempre estão com as portas abertas. E as pessoas que passarem por aqui, por ouvir um hino, uma mensagem, o pregador no seu fervor, chame a atenção para alguém entrar. Mas sabe, esse olha para nós precisa ser feito lá fora. Quando terminado o culto e nós vamos na escola, e vamos no trabalho, e vamos para o meio da nossa parentela, e a gente poder se apresentar. Somos de Jesus. Jesus fez diferença na nossa vida. Nós servimos a Cristo Jesus, nosso testemunho pessoal. Ter ousadia nesse testemunho. Olha para a gente. Sede meus imitadores, disse Paulo, como eu sou de Cristo. É neste diapasão que a igreja segue para cumprir a sua missão. Olha para nós. Para cumprir a missão, a igreja precisa de mobilização. Não pode ter medo da exposição, mas, em terceiro lugar, a igreja decididamente precisa promover a evangelização. Então, vamos aqui recordar. Primeiro, precisa do quê? Mobilização. Segundo, precisa de exposição. Terceiro, evangelização. Ah, pastor, mas isso é tão óbvio, né? Chamar de Jesus foi: ide, pregai o evangelho. Ao fazer discípulos, nós estamos incrementando neles, sedimentando neles a mensagem do evangelho. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é exatamente para o que o texto bíblico diz, quando na expectativa daquele coxo de nascença. Ao receber a atenção dos discípulos, quando eles disseram: olha para nós. O verso 5 diz que ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. E sabe, nós como igreja, quando não temos medo da exposição, e eu diria da alta exposição, o mundo está esperando alguma coisa da nossa parte. E quem sabe o mundo esteja esperando, como aquele paralítico estava, alguma ajuda na ação social, alguma coisa como um argumento religioso, algo que a igreja possa, assim, fazer dentro daquilo que já é mais ou menos esperado pela coletividade. Mas a resposta dos discípulos é uma quebra de paradigma. Porque aqueles mulheres estavam ali pensando assim: agora eles vão botar a mão no bolso e vão jogar uma moedinha aqui. Qual o quê? A resposta de Pedro: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. O que a igreja tem de mais precioso para dar a esse mundo é o Senhor Jesus. O que a igreja tem como bem precioso ultrapassa as cifras trilionárias que o PIB mundial possa oferecer, que é o Filho de Deus, Salvador dos homens, Cristo Jesus, nosso Redentor. Este é o bem precioso que a igreja tem a oferecer a este mundo. Isto é evangelização. Nós podemos fazer a evangelização no rádio, na televisão, no ar livre. Podemos fazer a evangelização por ferramentas de ação social, de educação cristã, mas o que precisa estar no cerne é aqueles que estão na outra ponta recebendo Jesus Nazareno, tendo a sua vida moldada, transformada pela operação da graça do Senhor Jesus. Este é o bem precioso que nós temos, e infelizmente, ao longo da história, fiz menção aqui a alguns eventos universais nos quais a igreja está envolvida. Algumas vezes a igreja esqueceu que o bem precioso dela é o Senhor Jesus a ser oferecido. Em alguns pontos, a igreja imaginou que o que ela tinha de melhor para oferecer eram suas discussões teológicas.
ora pendendo para um lado, ora pendendo para o outro, e às vezes até por amor à boa teologia, o que se ofereceu ao mundo era uma visão estereotipada, de gente que só sabe brigar, pega um ponto aqui da teologia e transforma aquilo num fundamento que não tem base nenhuma no final das contas. E o evangelho sendo esquecido. É claro que o evangelho é doutrina pura. É claro que o evangelho não vai ser oferecido à parte da Escritura Sagrada. A Escritura é o evangelho. O Senhor Jesus é o evangelho. Mas é preciso ter em conta, se a igreja perder a visão de que o seu mistério é promover a evangelização, ela pode cair facilmente em armadilhas. Armadilhas, às vezes, até que podem sugerir o melhor que se almeja, se anseia. Os discípulos não perderam a oportunidade. A necessidade daquele homem era, sem dúvida, também material, mas eles viram ali alguém que tinha necessidade espiritual. Essa perspectiva não pode fugir da igreja. Vamos abrir creches, vamos cuidar de doentes. Eles precisam de educação, precisam de saúde, precisam de cestas básicas, mas antes de tudo precisam do Senhor Jesus. Não temos prata nem ouro. Hoje até a igreja pode dizer, temos até recursos. Orçamos para atender certas demandas, algum tipo de numerário, mas o que nós temos de verdade é apresentar o Senhor Jesus às pessoas. Isso é uma quebra de paradigma. Porque ao nosso redor o mundo talvez só tenha expectativa que a igreja cumpra aquilo que é religioso. Nós temos algo que é muito maior do que religião. Nós temos o Salvador Jesus. Nós temos a graça maravilhosa do Senhor. Então nós temos mobilização. A igreja precisa manter a sua mobilização. Vamos sair da zona de conforto. A igreja não pode temer a exposição, ter ousadia no testemunho. A igreja precisa promover a evangelização. É uma quebra de paradigma na expectativa de muitos que estão em nosso redor. Em quarto lugar, a igreja precisa almejar a transformação. Mobilização, exposição, evangelização, transformação. Porque quando esta palavra é dita àquele coxo de nascença, Pedro estica-lhe a mão direita, levanta-o, e o texto bíblico nos diz no versículo 7, imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Houve transformação, houve mudança completa. Aquele que ficara desde criancinha sendo levado à porta formosa do templo para sobreviver da generosidade das pessoas que nem sempre são generosas. Ficava ali o dia inteiro. Quando escurecia, alguém levava ele para casa. Não saía daquele lugar. Sua vida não tinha horizonte. Era talvez sempre olhando cabisbaixo. Ao ouvir a voz dos discípulos, levanta a cabeça, rapaz, olha para nós. Foi uma mudança para ele já. Mas a mudança maior vem depois, por receber a operação da graça. Levantou-se. De um salto, pôs-se de pé. Foi andando de um lado para o outro. Que experiência maravilhosa. E foi à casa do Senhor para louvar e bendizer o Senhor. Transformação. Nós temos um mistério. Ao apresentarmos o Evangelho de Jesus, o Espírito Santo fará a obra. O Espírito Santo se encarregará de tornar as pessoas que estão absolutamente derrocadas, alçadas, levantadas. Olhando para baixo, agora olham para cima. Sua vida agora tem um novo horizonte. Nós precisamos, como igreja, ao longo do centenário comemorado nesta data, esta igreja deve sempre almejar a transformação. Essa transformação que passa primeiramente por nós mesmos. Nós que já conhecemos o Evangelho. Nós que temos esta certeza da salvação em Cristo Jesus. Precisamos evidenciar mudança na nossa vida. Não há razão mais para você andar tristonho, abatido, sobrecarregado.
Nós temos um Deus que é vitorioso, nos foi muito bem colocado aqui, então a nossa vida deve ser sempre em triunfo. O Senhor nos conduz sempre em triunfo, até diante dos abatimentos, diante das crises, das agruras. O Senhor Jesus está nos conduzindo em triunfo. Mobilização, exposição, evangelização, transformação, coisa que a igreja do Senhor Jesus não pode perder de vista para cumprir a sua missão. Mas ainda eu acrescento que a igreja precisa esperar a frutificação. Porque lá no versículo de número 9, o povo todo pôde observar o que estava acontecendo, reconheceram ser ele o mesmo que esmolava e se encheram de admiração, se encheram de maravilhamento, ficaram ali com seus olhos estatelados diante do acontecido. Os frutos começariam a vir. E o que ensejou oportunidade a que Pedro pregasse mais uma vez a palavra de Deus. É provável que Pedro tenha pregado muito, talvez tenha pregado todos os dias, mas na opção que Lucas faz pelo seu segundo tomo, esse é o segundo sermão que Pedro prega. O primeiro, seu esboço está aqui no capítulo 2, exatamente no dia de Pentecostes. Mas em função deste evento, Pedro pregou a palavra no templo mais uma vez. Há os frutos que advêm quando as oportunidades se abrem. Quando nós, que já temos talvez uma estrada boa na pregação da palavra, somos convidados para eventos especiais ou rotineiros, nós não dispensamos tais convites, é uma oportunidade de frutificação. Mas é preciso que toda a igreja encarne isso como uma realidade. Esta pregação que você pode exercer lá no seu ambiente de trabalho, por esse testemunho pessoal que você prega, quantas pessoas que estão ao seu redor não estão passando por horas difíceis, estão mostrando isso nas suas faces, e há uma oportunidade, talvez minimamente, de você orar por aquelas pessoas. E na sua oração você já inclui o seu sermão. E os frutos advirão. Não foi só a bênção sobre aquele coxo de nascença, foi a oportunidade de frutificação que se abriu para a proclamação do Santo Evangelho. Mobilização, exposição, evangelização, transformação, frutificação, coisas que precisam estar na agenda da igreja para o cumprimento da sua missão. Mas há um derradeiro aspecto que eu não posso deixar de falar aqui. Tudo isso nos encanta, nos maravilha. Nós ficamos pensando que coisa boa no centenário sermos lembrados disso. Mas a igreja deve sempre estar preparada para a oposição. Porque o tempo nos é curto aqui, nós saltamos aqui já todo o sermão de Pedro no capítulo 3 e alcançamos lá o capítulo 4, quando vai se encerrando a oportunidade aberta para Pedro pregar, e nós lemos ali, falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, e ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere. A igreja que está cumprindo a sua missão, porque está se mobilizando, porque não está se escondendo, porque está anunciando Jesus, o cerne do Evangelho, porque está protagonizando as transformações. A igreja que vê os frutos, ela não deve se assombrar, não deve se assustar com a oposição. Jesus foi muito claro a esse respeito, quando no Sermão do Monte, na sua abertura, ele diz, bem-aventurado sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Vocês estão em boa companhia, assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. E nesta passagem nós lembramos, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja se apresenta como a noiva do Senhor Jesus, mas a oposição em redor também cresce. E esses dias nós temos
percebido isso com muita ênfase no nosso país e no mundo inteiro. A rejeição ao Evangelho cresceu muito. A resposta negativa ao nosso trabalho, em muitos lugares celebrada como algo tremendo, tem crescido também tremendamente. Mas não é de estranhar, porque em tudo isso nós temos a boa mão do Senhor. Como bem lembrados anteriormente, nascemos dos nossos pais, nascemos do Espírito. Se viermos a morrer antes do retorno de Jesus, não passaremos pela segunda morte. Seremos ressuscitados, estaremos para sempre com o Senhor. E desta forma, a oposição não nos amedronta. Ao contrário, ela nos instiga a cumprir o ide de Jesus até a sua volta. E se ela se der ainda no curso do ano do centenário da Igreja de Catanduva, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Se isso só se der no segundo centenário da Igreja de Catanduva, estaremos ali servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Que Deus assim nos abençoe.